Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nos achegamos à Tua presença, sabe, reconhecendo a nossa pequenez. Somos fracos, frágeis, mortais, como folhas ao vento, dependentes da Tua força. Limpa a nossa consciência com o sangue precioso de Jesus, por favor. Purifica nossos corações. Confessamos que sem Ti, não podemos nada, sabe? Somos como barcos à deriva num mar revolto. Pedimos, Pai, remove os espinhos da dúvida, as pedras da incredulidade que tantas vezes impedem a Tua palavra, a semente da vida de fincar raízes e crescer em nós. Ó Pai, como bom samaritano, aplica o óleo e o vinho em nossas feridas espirituais, cura as dores da nossa alma e restaura o nosso ser por completo. Que não seja feita a nossa vontade, mas a Tua, sabe? Em cada passo, em cada decisão. Muito obrigado por Teu amor que não tem fim, pela Tua paciência e por essa chance de buscar a Tua face. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Trigo Mais Fino. Que bom ter a companhia de todos aqui para essa nossa conversa. Hoje a gente vai analisar juntos os ensinamentos de um ministro sobre um tema que ele coloca como, assim, absolutamente central. A escolha entre salvação e condenação. É um assunto, olha, denso, né? Mas a promessa que ele faz é de que essa análise vai trazer muita revelação. A tensão principal que ele apresenta é, entre a condição humana, que ele descreve como perdida, e a solução que Deus oferece. Ok, vamos mergulhar nisso. Ele começa assim, falando que a vida tem muitas escolhas, né? Muitas mesmo. Mas tem uma, segundo ele, que define o nosso destino eterno. E essa tem que ser feita antes da morte. Ele até cita uma passagem bem conhecida, Mateus 7, versículo 13. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. É um alerta, né? Tipo assim, indicando que o caminho mais popular, o mais fácil talvez não seja o mais seguro. Exato. E para a gente entender o peso dessa escolha, o ministro desenha um cenário com duas forças espirituais bem opostas, né? De um lado, ele aponta para o que ele chama de inimigo, Satanás. Ele até identifica com Lúcifer, lá de Isaías 14:12, que foi expulso do céu por orgulho. E a descrição é forte, viu? Um inimigo cruel que nos odeia e nos quer no inferno para sempre. Alguém que, como diz lá em 1 Pedro 5:8, está sempre buscando a quem possa tragar. É uma visão de uma ameaça bem ativa, pessoal mesmo. Nossa, e do outro lado dessa equação, quem está lá? Do outro lado está Deus. E ele é apresentado não como uma força distante, não, mas como um amigo todo-poderoso. Um Deus que ama a humanidade e que, citando 2 Pedro 3:9, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então essa escolha crucial acontece nesse campo de batalha espiritual, né? Entre um inimigo que busca a perdição e um Deus que está oferecendo salvação. Entendi. Faz sentido essa dualidade. Mas de onde vem o problema original, segundo essa perspectiva do ministro? Como é que a gente chegou nessa situação de precisar escolher? Olha, o ministro traça a origem lá para Adão e Eva, no Jardim do Éden. Tentados por Satanás, eles desobedeceram a Deus, né? E esse ato, o pecado, teria introduzido uma fratura, uma quebra fundamental na relação entre Deus e a humanidade. Ele usa Romanos 5:12 para isso. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Peraí, então a ideia é que essa condição de pecado não ficou só com eles. Tipo, foi passada adiante, herdada por todo mundo. Exatamente. Essa é a leitura dele. A consequência na visão do ministro é que todos nós nascemos espiritualmente mortos, sabe? Separados de Deus e com o que ele chama de natureza pecaminosa. Ele se apoia muito no Salmo 51, verso 5, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe, para argumentar que essa inclinação para o erro é inata, nasce com a gente. E a trajetória natural disso, né, sem uma intervenção de Deus, é a morte espiritual, a condenação.
como ele lê lá em Tiago 1,15. O pecado sendo consumado gera morte. Ok, o cenário parece bem sombrio mesmo. Uma natureza que tende para o erro, um inimigo ativo. Mas o ministro também fala sobre obstáculos que dificultam ver a saída disso tudo, certo? Sim, sim. E aqui a análise dele fica, olha, bem interessante. Ele argumenta que Satanás, a quem o apóstolo Paulo chama de o Deus desse século, lá em 2 Coríntios 4,4, ele trabalha ativamente para cegar o entendimento das pessoas, para que elas não consigam ver a luz do Evangelho, a verdade sobre Cristo. E ele detalha o que ele considera as armas favoritas nessa estratégia de cegueira espiritual. Armas favoritas? Quais seriam essas armas? Bom, uma que ele destaca bastante e que pode até soar um pouco polêmico para alguns é a própria religião. Na visão do ministro, a religião organizada, mesmo aquelas que se dizem cristãs, pode acabar sendo usada para manter bilhões de pessoas presas, sabe, focadas em rituais, em regras, mas sem um relacionamento de verdade com Cristo. Ele é bem direto nisso, ele diz: o único caminho para não ser condenado é Cristo, não religião. Nossa, isso é forte mesmo. Além da religião, o que mais ele aponta como obstáculo? Ele menciona também a cultura e educação. Argumenta que às vezes pessoas muito inteligentes, imersas em filosofias ou visões de mundo que excluem o sobrenatural, acabam rejeitando o que ele vê como plano simples de Deus para a salvação, talvez por acharem intelectualmente raso ou simples demais. Outro ponto forte é a pressão social. O medo de ser diferente, sabe? De seguir um caminho de fé que os amigos, a família, a sociedade considerem careta ou radical demais. E, claro, as ocupações mundanas, a busca incessante por dinheiro, por sucesso, prazeres, esportes, tanta coisa que consome nosso tempo e energia que, não sobra espaço para pensar nas questões eternas. O resultado final dessa cegueira toda, segundo ele interpreta 2 Coríntios 4,4, é não perceber a glória de Cristo no Evangelho. Entendi a lógica da cegueira. É como se houvesse várias distrações ou véus, né? Então, qual seria a luz nesse túnel todo? Como Deus responde a essa condição humana que o ministro descreve como perdida e cega? A resposta central, o coração da mensagem do ministro, é o envio de Jesus Cristo. Ele, claro, cita João 3,16, talvez o versículo mais famoso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A ideia é que o amor de Deus foi tão imenso, tão ativo, que ele mesmo providenciou a solução para o nosso problema. E como Jesus seria essa solução na prática? Como ele explica isso? O ministro detalha a encarnação, Deus se tornando humano. Ele cita Mateus 1,23. Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ele enfatiza muito a vida perfeita de Jesus, sem pecado nenhum. E o clímax, claro, na cruz, onde Jesus derramou o seu sangue precioso, a fim de pagar pelos nossos pecados. O sacrifício de Jesus seria, então, o pagamento que a justiça divina exigia pelo pecado da humanidade. E a ressurreição é vista como a prova final, a vitória sobre o pecado, a morte e o próprio Satanás. Faz sentido dentro dessa lógica teológica. Mas ele parece dar uma ênfase muito grande no fato de Jesus ser o único caminho, Isso é bem marcante. Sim, com certeza. A exclusividade de Cristo é um ponto, não negociável na visão dele. E ele usa vários versículos para sustentar isso. Por exemplo, Efésios 2,1, que fala que Deus nos deu vida quando a gente estava mortos em ofensas e pecados. É uma ressurreição espiritual. João 6,47, com a promessa direta de Jesus. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna, uma garantia. Efésios 2, versículos 8 e 9, reforçam que a salvação é pela graça, por meio da fé, não vem das obras para que ninguém se glorie, ou seja, não é por merecimento nosso. E aí vem as declarações bem taxativas, Jesus dizendo em João 14,6, ninguém vem ao Pai senão por mim, e Pedro afirmando lá em Atos 4,12, e em nenhum outro há salvação.
Para esse ministro, crer em Jesus significa ser aceito na família de Deus, como diz João 1,12, e receber a vida eterna como um presente, não algo conquistado, como está em Romanos 6,23. Tem um ponto que você mencionou antes que me deixou pensando. A ideia de que a pessoa já está condenada antes mesmo de fazer a escolha. Como ele explica isso? Porque parece um pouco contraintuitivo, né? Parece mesmo, mas é um ponto-chave no argumento dele. A escolha, na visão do ministro, não é tipo assim, a gente está num ponto neutro e escolhe Deus ou o diabo. Ele argumenta que por causa daquela natureza pecaminosa que a gente herdou, todos nós já nascemos sob o domínio do pecado e, portanto, espiritualmente falando, já pertencemos ao reino das trevas, como a Bíblia chama. E por isso já estamos sob a condenação divina. Ele cita João 3,18 bem diretamente. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E também João 3,36. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A ideia é que a condenação é o estado padrão sem Cristo. Nossa, isso é pesado. Quer dizer, então, que mesmo pessoas que a gente considera boas, sabe, familiares, amigos, gente boa, mas que não tiveram essa experiência específica de fé em Cristo, estariam nessa condição de condenação, segundo ele. Segundo a leitura que o ministro faz desses textos bíblicos, sim. A bondade humana, por mais esforço que a pessoa faça, não anularia essa condição fundamental de pecado e separação de Deus. Por isso aquela pergunta retórica lá de Hebreus 2,3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? A salvação em Cristo é apresentada como a única saída dessa condição que já existe, essa condenação pré-existente. Entendi a lógica, embora seja dura, e ele conecta isso com aquela sensação de vazio que tanta gente sente, mesmo tendo tudo aparentemente. Sim, exatamente. Ele usa essa ideia do vazio existencial para explicar por que a gente precisa dessa conexão com Deus de forma tão vital. Ele apresenta aquela visão mais tradicional, né? De que o ser humano é composto de 3 partes: corpo, alma e espírito. O corpo é o físico, nossa casa aqui na Terra, nossa interface com o mundo material. Ele se baseia lá em Gênesis 2,7. A alma, ou psique em grego, é onde ficam nossa personalidade, nossa mente, emoções, vontade, o nosso eu psicológico, digamos assim. Certo, corpo e alma. E o espírito? Qual a diferença da alma? Porque às vezes a gente usa quase como sinônimo, né? Pois é, mas para ele essa distinção é chave. Citando textos como Hebreus 4,12, que fala da palavra de Deus penetrando até a divisão da alma e do espírito. E também Jó 32,8, há um espírito no homem, e Provérbios 20:27, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ele argumenta que o espírito é uma parte mais profunda, distinta da alma. Seria o nosso órgão espiritual, criado especificamente para ter contato com Deus, para conter Deus. Como Jesus diz em João 4,24, Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ele até usa uma analogia interessante, a da luva e da mão. A luva foi feita para a mão, né? O espírito humano teria sido feito para conter o espírito de Deus. Se esse espírito está vazio de Deus, mesmo que o corpo esteja satisfeito e a alma realizada com conquistas intelectuais ou emocionais, a pessoa sentiria um vazio fundamental, algo faltando. Ah, interessante essa analogia. Então, a solução para o vazio seria preencher esse espírito com Deus, é isso? Exatamente. E isso nos leva direto ao conceito central de nascer de novo ou regeneração. O ministro afirma que esse vazio existencial só desaparece de verdade quando o Espírito Santo de Deus passa a habitar no espírito humano. Essa seria a transformação espiritual profunda que Jesus descreveu para Nicodemos, lá em João capítulo 3, verso 3. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele chama isso de o ABC do alfabeto de Deus. Sabe, o ponto de partida essencial para a vida espiritual. O ABC. Gostei disso.
Mas o que significa nascer de novo na prática? É uma expressão que a gente ouve muito. O que não é esse novo nascimento, segundo o ministro? Ele esclarece isso? Sim, ele faz questão de desfazer alguns equívocos bem comuns. Primeiro, não é simplesmente nascer num país de tradição cristã ou numa família cristã. Não é só frequentar uma igreja, ele até adverte que o adversário, o diabo, também pode frequentar igrejas, né? Então, a frequência por si só não garante nada. Não é ser batizado apenas como um ritual externo, mecânico, sem uma mudança real no coração. Também não é ter o nome no hall de membros de uma igreja. Ele cita o exemplo de Judas Iscariotes, que era um dos 12 apóstolos, estava ali no círculo íntimo, mas, segundo essa visão, não era regenerado, não tinha nascido de novo. E um ponto que ele bate muito não é tentar melhorar o comportamento por esforço próprio, sabe? Fazer força para ser uma pessoa melhor. Ele usa uma frase bem forte: Deus nunca remenda, ele cria de novo. E cita Jesus em João 3,6. O que é nascido da carne é carne. Quer dizer, a nossa natureza humana, caída por si só, não consegue produzir essa vida espiritual nova. Ok, entendi o que não é. Então, o que é o novo nascimento? Como ele descreve essa experiência? É descrito como nascer de cima, nascer do Espírito. Significa receber a própria vida e a natureza de Deus dentro do nosso espírito humano. Ele volta para João 3,6, o que nasce do Espírito é Espírito, e também 2 Pedro 1,4, que fala em sermos participantes da natureza divina. É algo radicalmente novo, é uma vida nova, diferente da nossa vida natural, biológica e psicológica. É essa vida nova que nos capacita a ter comunhão real com Deus e adorá-lo em espírito e em verdade, como diz João 4,24. O ministro descreve como algo instantâneo. Não é um processo gradual de melhora, mas uma obra soberana e imediata de Deus que transfere a pessoa da morte para a vida, espiritualmente falando. Ele usa a imagem do vento, de João 3,8. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A gente não vê o Espírito agindo, mas vê os efeitos. A convicção de pecado, a fé em Cristo, uma mudança de direção na vida. Entendi. Instantâneo, uma obra de Deus. E como acontece esse processo de nascer da água e do Espírito, como Jesus falou para Nicodemos? O que significa isso? O ministro interpreta essa passagem de João 3,5 de uma forma mais simbólica, não literal. A água, para ele, representaria o fim da velha vida. Estaria associada ao arrependimento, ao reconhecimento do nosso estado pecaminoso e à identificação com a morte de Cristo, como acontece simbolicamente no batismo. Seria o aspecto de terminação, de fim. Já o Espírito representaria o começo da nova vida, a germinação, a obra regeneradora do Espírito Santo que vem e passa a habitar na pessoa que crê. Seria o aspecto de começo, de vida nova. Então, são 2 lados da mesma moeda, entende? O fim do velho e o começo do novo, ambos operados por Deus quando a pessoa crê. Interessante essa leitura simbólica. E ele usa também aquela analogia da serpente de bronze, né? Que Jesus mesmo usou. Como isso se encaixa em tudo isso? Sim, ele explora bastante essa referência que Jesus faz lá em João 3, versos 14 e 15, a história de Números 21. Lembra? No deserto, o povo de Israel foi picado por serpentes venenosas e, para serem curados, precisavam olhar para uma serpente de bronze que Moisés levantou numa haste por ordem de Deus. Quem olhava, vivia. Jesus diz que, da mesma forma, ele precisava ser levantado na cruz para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. O ato de olhar com fé para Cristo crucificado seria o equivalente hoje àquele olhar para a serpente de bronze. É o meio de cura espiritual. Faz sentido. Mas por que a comparação justamente com uma serpente? Serpente geralmente tem uma conotação negativa na Bíblia, né? Exato. Boa pergunta. O ministro explica isso citando Romanos 8,3, que diz que Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado. A ideia é que Jesus, embora fosse perfeito sem pecado algum, assumiu a nossa forma humana, caída, à semelhança da carne pecaminosa,
a forma da serpente, digamos assim. Ele se identificou completamente com a nossa condição de pecadores. Mas ele não tinha o veneno, entende? Ele não tinha a natureza pecaminosa. Na cruz, ele teria lidado não só com os nossos atos pecaminosos, as picadas, mas com a própria raiz do problema, a natureza do pecado, o veneno. Por isso, olhar para ele crucificado com fé traria a cura espiritual completa, tanto dos atos quanto da natureza. Nossa, profunda essa explicação da serpente. Entendi a analogia. E qual seria, então, a nossa parte nisso tudo? O que a pessoa precisa fazer concretamente para receber essa cura, para nascer de novo? A resposta do ministro se resume em duas palavras-chave: arrependimento e fé. Arrependimento não é só sentir remorso ou tristeza pelo erro, embora isso possa fazer parte. É mais profundo. É uma mudança de mente, uma mudança de direção. É se voltar do pecado e se voltar para Deus. E fé não é só acreditar intelectualmente que Jesus existiu. É confiar nele de verdade. É recebê-lo pessoalmente como Senhor da sua vida e como Salvador que pagou pelos seus pecados. Ele aponta muito para Romanos, capítulo 10, versos 9 e 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E o verso 13, que é um convite aberto, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É um chamado claro à ação, baseado na crença do coração e na confissão da boca. Arrependimento e fé. Isso leva a outro conceito importante que ele aborda bastante, que é a justificação, né? O que seria isso exatamente? Como ele explica? Justificação pela fé é, basicamente, a resposta para a pergunta: como uma pessoa pecadora pode ser considerada justa ou reta diante de um Deus que é perfeitamente santo e justo? O ministro cita Romanos 5.1 como a consequência disso. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essa paz, essa justificação, não seria algo automático ou superficial. Seria resultado de algumas descobertas ou reconhecimentos internos importantes que a pessoa faz. Que descobertas seriam essas? O que a pessoa precisa perceber para chegar nessa paz? Bom, primeiro, segundo ele, é perceber a importância vital de ser justo aos olhos de Deus e não só parecer bom para os outros ou para si mesmo. Segundo, é encarar de frente a profundidade do próprio pecado. Reconhecer que a lei de Deus é tão perfeita que condena não só o ato errado, mas até um pensamento ou um olhar impuro. Ele pode até referenciar Mateus 5,28 sobre isso. A gente é pecador muito mais do que imagina. Terceiro, é admitir a completa, total incapacidade de alcançar essa justiça por esforço próprio, por boas obras, por tentar cumprir a lei. Ele usa Gálatas 3,10, que fala da maldição da lei para quem não cumpre tudo, e Efésios 2,9, que diz que a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. É impossível para nós. E quarto, talvez o mais impactante, é sentir o peso daquela condenação atual que a gente falou antes, de João 3,18, é perceber que sem Cristo a pessoa já está julgada, já está sob a ira de Deus. Ok, um cenário bem difícil. Se não podemos nos justificar por nós mesmos, como Deus resolve essa questão sem comprometer a própria justiça dele? Aí entra a beleza do plano divino segundo o ministro. A solução é a justificação pela graça, através do que Cristo fez por nós. Deus providencia um meio de perdoar pecadores e declará-los justos, sem violar sua própria natureza santa e justa. Como? Através da morte substitutiva de Jesus. Ele pagou a nossa dívida. O ministro cita muito 2 Coríntios 5,21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É uma troca divina. A justiça perfeita de Cristo é creditada na nossa conta quando cremos nele. Entendi a troca. E o papel da fé nisso tudo? É a fé que nos justifica? Não exatamente. A fé não é vista como uma obra ou um mérito que merece a justificação. A fé é o canal,
Entende? É a mão estendida que recebe o presente gratuito da justificação que Deus oferece em Cristo. É a confiança total e exclusiva em Jesus e na sua obra consumada na cruz, não em nós mesmos. O resultado disso, segundo o ministro, é que Deus, no tribunal celestial, declara o crente justo. É um ato legal, um decreto divino. Não que a pessoa se torne perfeita instantaneamente no comportamento. Isso é um processo, santificação. Mas Deus a vê como perfeitamente justa por causa de Cristo. E isso traz uma paz imediata e profunda com Deus. Uma segurança que não depende mais das nossas variações de humor ou do nosso desempenho diário. Com todo esse quadro montado, o problema, a solução, a necessidade da fé, a justificação, ele faz um apelo final, imagino eu. Deve ter um senso de urgência na mensagem dele, né? Sim, com certeza. Um chamado bem urgente à conversão. Ele enfatiza muito a brevidade da vida, a gente não sabe o dia de amanhã, e a certeza do juízo final para todos. Ele lamenta que tantas pessoas gastem seu tempo precioso em coisas que são passageiras, né? Correndo atrás de vento, sem se preparar para o que realmente importa, a eternidade. E ele contrasta de forma bem clara duas formas de viver. A vida sem conversão, focada nos prazeres da carne, na busca vã por prosperidade só terrena, cheia de ansiedade espiritual, que ele descreve citando Isaías 48:22, não há paz para os ímpios, como uma espécie de antecipação do inferno. E por outro lado, a vida santificada, a vida de quem nasceu de novo, uma vida de comunhão com Deus, de segurança nas promessas divinas, livre da condenação da lei, onde a própria morte é vista não como um fim trágico, mas como uma libertação para estar com Cristo. Ele cita Filipenses 3:20, mas a nossa cidade está nos céus. A perspectiva muda totalmente. Entendi o contraste. Mas se a salvação é pela graça, mediante a fé, qual é exatamente a responsabilidade da pessoa em buscar isso? Ele fala sobre o que a gente deve fazer ativamente? Sim, ele aborda isso diretamente, para não parecer que é só esperar passivamente. Ele reconhece que a graça é fundamental, é a base de tudo, mas argumenta que Deus, na sua sabedoria, provê meios pelos quais nós podemos buscá-lo e receber essa graça. Esses santos meios, como ele chama, incluem principalmente a palavra de Deus, a Bíblia, a oração e buscar conselho espiritual com pessoas maduras na fé. Ignorar esses meios, não ler a Bíblia, não orar, não buscar ajuda, seria, na prática, rejeitar a própria ajuda que Deus oferece. Não faz sentido querer a salvação e desprezar os caminhos que Deus deu para encontrá-la. Por isso, ele sugere alguns passos bem práticos para quem sente o desejo de se converter, de nascer de novo. Primeiro, ler e refletir seriamente sobre a palavra de Deus. Não só ler por ler, mas meditar, pedir entendimento. Segundo, orar com fervor, com sinceridade, pedindo a Deus luz, entendimento e a própria conversão. Buscar conselho se precisar. E terceiro, o chamado de Deus. Abandonar pecados conhecidos, obedecer aquilo que Deus mostrar, sem ficar adiando, sem deixar para depois. A urgência é real. Ok, então, para a gente amarrar tudo isso que o ministro ensina, ele reafirma a escolha fundamental e o convite de Cristo no final. Exatamente, ele volta para o ponto central, a escolha fundamental entre continuar no caminho da perdição ou aceitar o convite de Cristo para a vida eterna. E ele cita a promessa maravilhosa de João 5:24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É uma transferência de estado. Ele até sugere assim, um modelo bem simples de oração para quem decide crer naquele momento. Algo do tipo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso do teu perdão. Eu creio que o Senhor morreu por mim na cruz e ressuscitou para me salvar. Eu te recebo agora como meu único e suficiente Salvador. Por favor, entra na minha vida, muda meu coração. Obrigado por me salvar. Uma entrega simples e sincera. Entendi. E quais seriam as consequências imediatas e os próximos passos para alguém que faz essa escolha, essa oração de fé? A consequência imediata e mais gloriosa, segundo ele, é ter todos os pecados perdoados, passados, presentes e futuros.
receber a garantia da vida eterna com Deus e não estar mais sob nenhuma condenação. Ele cita Romanos 8,1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É uma libertação total. A alternativa, claro, é permanecer naquela condição de condenado que falamos antes. E para quem crê, ele sugere alguns passos essenciais para crescer nessa nova vida, para fortalecer a fé. 1. Ler a Bíblia diariamente para conhecer mais a Deus. 2. Orar, falar com Deus todos os dias, como um filho fala com o pai. 3. Ser batizado, como um testemunho público da fé, e congregar, se reunir com outros cristãos numa igreja onde Cristo é pregado e a Bíblia é a autoridade. 4. Falar do amor de Cristo para outras pessoas, compartilhar a boa notícia que recebeu. Olha, essa exploração toda que fizemos dos ensinamentos do ministro nos deixa com uma questão importante para a gente refletir, né? Se a nossa paz com Deus, se a nossa justificação, a nossa segurança eterna vem unicamente pela fé na obra de Cristo na cruz e não pelo nosso desempenho, pelo nosso esforço, pelas nossas obras, como é que isso deveria impactar a nossa busca diária por segurança, por propósito? Como deveria mudar a forma como a gente lida com as nossas próprias falhas e pecados no dia a dia? E mais, como a consciência dessa batalha espiritual que ele descreve e da solução que Deus oferece em Cristo deveria influenciar as nossas escolhas, as nossas prioridades diárias? É algo para se pensar seriamente, né? Com certeza, um excelente ponto para a nossa reflexão pessoal. Esperamos que esta análise profunda dos ensinamentos do ministro tenha sido esclarecedora, edificante para todos que nos acompanharam. Se você gostou desta exposição da palavra e ela te ajudou de alguma forma, te trouxe alguma luz, considere se inscrever aqui no canal Trigo Mais Fino e compartilhe também com outras pessoas que você acha que podem se beneficiar, desfrutar destas riquezas de Cristo que tentamos explorar aqui. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.